Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre os melhores preços e as melhores taxas dos títulos Tesouro IPCAs que pagam juros semestrais. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba os vídeos diários, porque o melhor investimento sempre é no seu conhecimento. E esse tipo de título, se você não sabe, é um título que, além de te proteger da inflação, semestralmente ainda permite o pagamento de juros e de cupons semestrais. Se você quer entender um pouco mais sobre esse vídeo, quebrar um pouco do preconceito que há sobre títulos que pagam cupons semestrais, nós temos aqui a nossa playlist Mapa do Tesouro. Lá nós temos 2 vídeos específicos somente sobre esse assunto. Vamos lá começar falando então aqui sobre esse tipo de título, IPCA com juros semestrais. Qual foi o movimento que aconteceu, primeiramente aqui, nos gráficos das taxas de fechamento do Tesouro Direto? Então você verifica aqui, no curtíssimo prazo, nos últimos 30 dias, as taxas continuam com uma tendência de alta. Você observa que saiu de 4,84, chegou a bater 5,55 e agora recuou. Então veja que nós estamos tendo aqui um topo acima de topo. Tivemos um topo 5,26, depois um segundo topo 5,34, agora novamente 5,42 e mais recentemente 5,55. E de repente a taxa desabou. Então veja, nós vamos explicar esse movimento de queda aqui para você já já. Vamos verificar o 2040 se o movimento é o mesmo. Veja, é praticamente o mesmo. O movimento em termos de tendência é exatamente o mesmo. O que muda são as taxas. Então verifica que tivemos topo, novamente um topo aqui no dia 26 e tivemos uma nova taxa aqui no alto. Vamos verificar o 2055, que é o título mais longo do Tesouro e o que apresenta as maiores variações no longo prazo. Veja, o movimento é exatamente aqui o mesmo, com uma diferença que nós estamos verificando. Veja, o 2055 tivemos a última taxa em 5,36 na última sexta-feira. O 2040 tivemos de 5,38, taxas muito próximas para títulos que vão vencer em períodos muito distantes. Ou seja, o intervalo de taxas entre esses títulos que tem uma distância muito longa está muito baixa. Bom, olhando então no curto prazo, você já verificou que essas taxas estão em tendência de alta. Se você verificar desde a data de lançamento de cada um desses títulos, que foi em 2020, nós estamos nas melhores taxas da história desses títulos. Então você pode verificar aqui por esse volume aqui. Veja que como vem crescendo a taxa desde o final de dezembro. Tenho colocado isso para vocês dia após dia, semana após semana. Ou seja, a tendência de longo prazo ainda é de alta para esse tipo de título. Vamos verificar o 2040 também. Veja, é mais ou menos a mesma tendência desde o final lá de dezembro. No último dia de dezembro, 30/12, veja que a taxa foi 3,53 e agora 5,53. Como subiu essa taxa? E para o 2055, olhando o mesmo período, é exatamente o mesmo movimento. Ou seja, a tendência de longo prazo das taxas ainda continua de alta. Essa é a primeira informação. Só que agora vamos fazer um comentário específico do que aconteceu nessa semana para essas taxas terem literalmente desabado. As taxas começaram, então, a semana aqui em 5,55, na realidade na última sexta-feira 5,49 e agora 5,24. Foi uma queda forte. O que aconteceu? Só que antes, aquele super like para ajudar aí o nosso canal a divulgar as informações para pessoas que estão em fundo de renda fixa, que estão em poupança, enfim, aqueles que não conhecem ainda o Tesouro Direto. Muito bem, o que nós tivemos? Na última segunda-feira, nós tivemos então um aumento dessa taxa, porque ainda não tínhamos aí a certeza do mercado com relação à votação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. E o que é a PEC dos precatórios? É então aí essa votação em primeiro turno na Câmara que permite ao governo reajustar aí a sua previsão de despesas para o ano seguinte. E aí após essa votação no primeiro turno, que aconteceu então aí na quarta-feira, aliás, na segunda-feira à noite, fez então desabar as taxas para os dias seguintes. Por quê? Passou a votação e o mercado já consegue então visualizar uma maior previsão de despesas.
Isso não significa que a PEC dos precatórios é boa em termos de despesa, mas significa que o mercado consegue agora projetar este impacto nas contas do governo. E aí as taxas desabaram. Aí você vai dizer, bom, elas desabaram, mas agora voltaram a estabilizar e subiram um pouquinho. Por quê? Nos dias seguintes, saiu aí alguma discussão no sentido de que a votação no segundo turno, que vai acontecer na próxima semana, alguma oposição no sentido de que esse segundo turno da votação pode não ser tão tranquilo quanto foi o primeiro turno. Nós vamos acompanhar aqui e já te indicamos, se você quer acompanhar a respeito de PIB, inflação, taxa de juros e o mundo da política, tá aqui, ó, expectativas de mercado. Toda segunda-feira atualizamos essas informações de bandeja aí para você. Bom, vamos apresentar então agora aqui a nossa planilha que atualizamos toda semana com as melhores taxas e os melhores preços para que você entenda esse movimento do mercado. Antes, porém, eu vou passar aqui para você rapidamente o histórico. Veja que toda semana a gente vai atualizando essas taxas de cada um desses títulos. Não vou passar esse movimento para todos, porque o movimento é praticamente o mesmo. Então, como atualizamos as taxas e os preços semanalmente, você verifica que agora, olhando lá para o histórico, desde as taxas de abertura e os preços de abertura, quando você verificar aqui na cor vermelha, são as piores taxas e os preços mais altos ao longo do ano. Então veja, desde lá do mês de janeiro, qual era o movimento? Taxas ruins e preços muito ruins. Tivemos um determinado momento em que os preços melhoraram um pouquinho lá no mês de fevereiro, mas veja que as taxas continuavam ruins. Depois foi equilibrando. Veja que no mês de março nós começamos a entrar com taxas mais interessantes, ou seja, taxas intermediárias em termos de investimento. Aí os preços pioraram um pouquinho, mas vamos avançando. Vamos verificar agora que quando chegamos no mês de agosto, tanto os preços quanto as taxas começaram a entrar em movimentos de alta forte. Mês de agosto de 2021. E veja que começa a predominar tanto preço como taxa na cor verde. Significa que é o melhor quartil, ou seja, as 25% melhores taxas e os 25% melhores preços, ou seja, taxas mais altas e preços mais baixos. Veja o predomínio. No caso das taxas, elas se mantiveram aqui desde o mês então de setembro, já aqui na cor verde, veja, enquanto que os preços ainda estavam variando. E aí nós verificamos que elas não voltaram mais a ficar amarelo. Significa então o quê? Desde o mês de setembro, as taxas estão no melhor quartil. E os preços variaram um pouquinho aqui no mês de setembro, mas depois também voltaram a estabilizar. Trazendo um resumo então. No mês de julho, nós tivemos então a taxa média subindo então para 4,01. Taxa média, nós pegamos todas as taxas do mês de julho e dividimos pela quantidade de dias úteis. Chegamos nesse valor. No mês de agosto, subiu para 4,51, aumento de 50 pontos base. No mês de setembro, subiu 16 pontos base. No mês de outubro, deu um salto novamente, foi para 5,10. E agora estamos aqui em 5,37%. Este gráfico aqui mostra para você a variação das taxas na cor azul. Então veja, o aumento está aqui na cor azul, 4,51, 4,67, 5,10 e aqui 5,37, a taxa média do mês de novembro de 2021 para o IPCA 2030 com juros semestrais. E essa linha vermelha é a linha de tendência, ou seja, o crescimento, então, da projeção dessas taxas médias. Nós estamos com taxas médias crescentes ainda, com indicação de tendência de alta. Significa que vai continuar? Não. Significa tão somente que temos uma tendência que ainda está mantida, não foi revertida, em que pese essa queda nessa semana de novembro. Bom, e aonde está então o melhor quartil? As 25% melhores taxas, entre 4,59% e 5,64%. Por que 5,64%? Foi no penúltima sexta-feira desse ano, no dia 29 de outubro. A última sexta-feira, então, de outubro, a taxa chegou a 5,64%. Veja que depois ela caiu, no dia 3 de novembro voltou a subir forte para 5,57%, mas depois caiu novamente. Lembrando, essas taxas aqui são taxas de abertura, nós estamos falando. E o gráfico que nós mostramos para vocês são taxas de fechamento do Tesouro. Então tá aqui, o movimento em termos de taxa é esse.
continuamos com uma tendência de alta que ainda não foi revertida. E estamos, então, com taxas muito próximas, então, à máxima que tivemos do ano. Porque a taxa do mês da sexta-feira foi 5,29 e a maior taxa 5,64. Muito bem, dito isso, vamos falar dos preços agora. O que nós tivemos em termos de preço. Se você verificar aqui, o melhor preço que nós tivemos foi esse. Tivemos aqui, ó, 3842,51, também no último dia que nós tivemos, na última sexta-feira de outubro. Depois o melhor preço subiu um pouquinho e depois voltou aqui a ficar em 3944. Então tivemos preços então que oscilaram entre o melhor preço do ano e o preço de 3944. Estamos então numa faixa ainda do melhor quartil. Não estamos no menor preço, mas estamos próximo desse menor preço. Então, para o IPCA 2030, temos então esse cenário. Estamos com taxas ainda atraentes quando olhamos o histórico e com preços também no melhor quartil. Vamos falar agora do IPCA 2040, só que antes, dê aí aquele super like e não deixe de assistir agora essa nossa playlist que atualizamos há apenas 2 dias, Leilão do Tesouro Nacional. Entenda a estratégia do Tesouro na oferta de títulos públicos e o que os grandes investidores, os bancos gigantes, os fundos de pensão, fundos de previdência estão fazendo em relação à pressão no mercado. Assista que você vai gostar. Vamos falar então agora do IPCA 2040 com juros semestrais. O que nós temos aqui? O cenário é o mesmo, então eu vou passar rapidamente. A tendência de taxas continua subindo. Veja que tivemos 4,24, foi a taxa então lá atrás, está ela aqui na sua tela, no mês de julho. Depois subiu para 4,64. No mês então de setembro continuou subindo, 4,82. No mês de outubro, 5,19 e agora 5,38. Claramente, você verifica na linha azul que as taxas médias de abertura estão subindo. E isso é confirmado por essa linha de tendência aqui em vermelho. Veja que é essa linha reta em vermelho. Dito isso, então, vamos falar aqui comparando a taxa média de novembro com a taxa de fechamento. Em novembro, estamos tendo uma taxa média de primeira semana em 5,38%. Sendo que na última sexta-feira, a taxa de abertura foi 5,31%. 5,31%, muito próxima da taxa média de novembro. E qual é o melhor quartil? As 25 melhores taxas desse ano. Está entre 4,72 e 5,65. Então veja, nós tivemos as taxas médias de setembro, outubro e novembro no melhor quartil. Se as taxas continuarem subindo, é provável que essa taxa média de setembro saia do melhor quartil e fique somente outubro e novembro. Por outro lado, se a taxa cair em novembro, vai ser mantida essa taxa média aqui de novembro. Bom, então você já verificou aqui, 5,65 foi a melhor taxa. Quando aconteceu? Também na última sexta-feira de outubro, dia 29/10, foi a melhor taxa que nós verificamos aqui. Isso significa que a taxa está ruim? Não, a taxa está em termos de históricos, no melhor quartil. Para você que gosta de um título longo, de um título que você quer comprar e deixar aí para o vencimento, você já está verificando a oportunidade em termos de histórico. Só que você quer comprar com um preço barato. Vamos olhar aqui o preço mais barato, 3.900,78. Também foi na última sexta-feira de outubro. Vou explicar direito para você. Se pegarmos todo o histórico desse título aqui, você está tendo o melhor preço dele agora, há uma semana atrás. 29 de outubro foi o melhor preço e a melhor taxa. E vai até onde? Até 4.230. Verifica comigo que na última sexta-feira fechou em 4,62, ainda muito próximo do melhor preço. Então tá aí a informação para você. Não estamos dizendo para você investir em título algum. Apenas trazemos informação, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Para encerrar, vamos falar aqui do Tesouro IPCA 2055, que paga juros semestrais, o título mais longo do Tesouro Direto. Antes, porém, se você gosta de acompanhar aqui essa nossa playlist, qual a melhor taxa e o melhor preço, já falamos há um dia apenas, Tesouro Pré-fixado, que está ali em taxas excelentes e renovou as máximas, e também o IPCA principal. Assista aqui, ó, qual a melhor taxa e o melhor preço. Falando agora do IPCA com juros semestrais 2055. O cenário de alta é o mesmo dos demais títulos. Você vê aqui, ele subiu para 4,73, como você pode observar aqui no gráfico.
no mês então aqui que nós tivemos da passagem do mês de julho para agosto, depois subiu para setembro a taxa média 4,88, para 5,25 nós tivemos então agora no mês passado, e agora no mês de novembro, na primeira semana, a taxa média está em 5,42. Então a tendência de alta permanece também. Mas vamos verificar como que fechou então. Então 5,42 a taxa média da primeira semana. Só que veja que essa taxa média oscilou bastante. Por quê? A melhor taxa desse título foi no dia 29 de outubro. Então, os 3 títulos que pagam juros semestrais tiveram a melhor taxa e o melhor preço, já antecipo para você, na última sexta-feira de outubro. 5,68 foi a melhor taxa. Aí essa taxa caiu. Depois ela voltou a subir forte na terça-feira, chegando a 5,60%. Muito próximo da melhor taxa. Depois foi recuando e fechou em 5,36%. Então, o melhor quartil, em termos de taxa, está aqui, ó, entre 4,78% e 5,68%. 4,78% e 5,68%. Muito bem, falamos então das taxas para que você entenda. E o preço? Esse título está barato ou está caro em termos de preço? Temos aqui o menor preço, 3,987. 3,987 também na última sexta-feira de outubro. Repetindo, a melhor taxa e o melhor preço da história desses títulos na última sexta-feira de outubro. E o intervalo vai até 4.430. Veja que ele fechou em 4.187. Está bem próximo do menor preço. E o que esperar agora para essa semana? Agora é que vem a cereja do bolo. Só que antes, deixa aí aquele super like que nós vamos falar agora de expectativas para essa semana para esse título. Como eu falei no início desse vídeo, nós temos a expectativa da segunda votação, ou seja, da votação do segundo turno na Câmara dos Deputados. Em termos de política, tudo indica que essa segunda votação também vai aprovar aí o aumento do teto, da PEC dos precatórios. Isso significa que, se esse aumento acontecer realmente, as taxas tendem a cair. Entretanto, se tivermos alguma surpresa e essa PEC realmente não avançar na Câmara, ou seja, não alcançar o quórum qualificado para votação, certamente as taxas vão disparar. Então você deve acompanhar aqui no nosso canal esses vídeos diários que vamos trazendo para você, te atualizando. E aí é com você agora. Você toma essa decisão. E se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo, escreva aí nos comentários que nós vamos responder e talvez até gravar um vídeo aqui, ó. Qual a sua dúvida? Perguntas interessantíssimas respondidas aí para você. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanhe cada vez mais os vídeos aqui do nosso canal.